ergueu o altar ao Senhor, derrubou o altar de Baal, começou a levar o povo à adoração a Deus. A nação de Israel, Judá, começou a prosperar, a ter vida espiritual. Mas, queridos, existia um rei que estava dominando todas as nações, já tinha derrubado muitos reinos, muitos deuses, e agora estava de olho em Judá, o reino que estava adorando ao Senhor. Aí, queridos, foi nesse contexto que o rei Ezequias recebeu essa carta. O rei já tinha dominado todos ali ao redor. Muitos reis estavam debaixo dos pés, subjugados ao rei. E quando ele chegou diante de Judá, ele afrontou aquele povo de Judá, ao rei Ezequias, dizendo: você está pensando que do jeito que eu fiz com as nações, eu não vou fazer com você também? Você pensa que está fora do meu controle, fora do meu domínio? Do jeito que eu fiz com os deuses deles, eu vou fazer com o seu também. Queridos, aí o rei Ezequias, ele não temeu. Ele disse para o povo: fique calado, nós vamos colocar toda essa afronta diante do altar de Deus. Aí levou aquela carta da afronta para o templo, rasgou as suas vestes, se vestiu de cinza e agora estava diante do altar de Deus, colocando todos os problemas diante da presença do nosso grande Deus. Aí, amados, Deus usa o profeta Isaías, aleluia, que é contemporâneo do rei Ezequias. E o profeta Isaías recebe a mensagem de Deus e leva para o rei. Queridos, quando o nosso rei do contexto aqui leva aquela carta para a presença de Deus, aquela carta estava recheada, estava cheia. Mas cheia de quê? A gente vai ler agora o que foi que estava escrito nesta carta. Queridos, mas o que é que está afrontando a minha vida, afrontando a tua vida hoje, nos dias atuais? Naquela situação lá de trás, era o rei Senaqueribe que estava querendo destruir a vida do povo. E hoje, o que é que está afrontando a minha e a tua vida? Na minha história e na tua história, quem é o rei que está querendo me derrubar, te derrubar, viver de cabisbaixo, destruído, saqueado? Quem é que está querendo ver a tua e a minha queda? Então, nós vamos agora colocar para os nossos dias. O que aconteceu lá atrás, vamos trazer para os nossos dias. E aqui nós vemos um rei que teve vitória diante da adversidade, diante da situação que ele estava passando. O que foi que esse rei fez? A gente vai ler agora. Versículo 14 diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Olha aí o primeiro segredo para quem quer vencer as adversidades da vida. O rei Ezequias, ele leu a carta, subiu à casa do Senhor. E ali na casa do Senhor estendeu perante o Senhor aquela afronta. Amados, o que é que a gente faz quando nós estamos passando por dificuldade? Será que a gente vai para as redes sociais? Será que a gente vai para A, para B, para C, buscar solução, refúgio das nossas dificuldades? O rei Ezequias teve vitória. Mas por que o rei teve vitória? Porque ele foi para a casa de Deus. E na casa de Deus, no
no altar de Deus, ele apresentou a Deus um problema. Foi por isso que ele teve vitória. O segredo dos vencedores é colocar tudo no altar de Deus. Se a gente coloca os nossos problemas no altar de Deus, nós temos vitória da parte do nosso Deus. Queridos, aí diz o versículo 15: e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Ele já começou a oração dele adorando, exaltando, magnificando o nome do nosso Deus. Em meio a tantas tribulações, em meio a tantas dificuldades, o rei estava com força para adorar. E quem está com forças para adorar, mesmo passando por lutas, mesmo passando por adversidades, Deus tem resposta para você. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, tu estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Querido, veja que adoração linda de um homem que está angustiado, de um homem que está sofrendo, de um homem que está prestes a ser saqueado, de um homem que está prestes a ser preso, até morto, porque aquele rei Senaqueribe não tinha pena nem dó das pessoas que ele prendia. Então, diante da morte, ele estava ainda com forças para adorar. E quando nós estamos diante das dificuldades, com poucas forças que nós temos, nós estamos ainda com um pouco de força para adorar, Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas petições e nos dá vitória diante das nossas lutas. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 16 diz o seguinte: aí ele diz para o Senhor: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí depois que ele leva o problema para o Senhor, depois que ele adora ao Senhor, ele agora está se derramando diante de Deus, mostrando a Deus o que é que ele está passando, a afronta que ele está sentindo. O povo está correndo um grande perigo. Aí ele apresenta no altar de Deus toda aquela situação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, versículo 17 diz o seguinte: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações, as suas terras, lançaram no fogo os deuses dele, porque os deuses deles não eram senão obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Aí mais uma vez o coração de Deus se alegra com um homem desse, porque está colocando os deuses do mundo lá embaixo, está reduzindo os deuses daí das nações ao pó, a nada, a pedra, a madeira, está exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia! Ele disse: Senaqueribe venceu, Senhor, porque os deuses que ele enfrentou é deuses de pedra, é deuses de madeira, é deuses que estão por aqui, mas o Senhor não. O Senhor é o Deus vivo, oh glória, é o Deus todo-poderoso, é o Criador dos céus, é o Criador da terra. O Senhor é diferente dos deuses daí. Aleluia! Oh queridos, quando Deus escuta essa oração do homem de Deus na adversidade, aí, agora, pois, ó Senhor, versículo 19: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aí, queridos, quando Deus escuta uma oração dessa,
dizendo que Deus é grande, dizendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, dizendo que os deuses das nações não são nada, são pobres, são pedras, são madeira. Quando naquela oração, o homem de Deus diz: Senhor, o Senhor vai ser exaltado mais uma vez entre as nações, aleluia. Aí o coração de Deus ferve, o coração de Deus se alegra quando vê um homem desse fazendo uma oração. Queridos, aí a resposta do Senhor vem para o homem de Deus. Aqui no versículo 20, a partir do versículo 20, o profeta de Deus recebe a mensagem e traz para o rei Ezequias. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia! Queridos, desde que a gente colocou diante de Deus, diante do altar, as nossas petições, as nossas lutas, as nossas afrontas, as nossas dificuldades, desde que a gente se dispôs a fazer isso, Deus já ouviu e já enviou socorro para nós. Queridos, não estamos só nessa batalha. Nesta peleja não tereis que pelejar. Simplesmente esteja de pé, porque Deus vai lutar por mim e por você nesta peleja, nesta batalha. Nós não temos força, mas a nossa força vem de quem? Do Senhor nosso Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 21 diz: esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Quem é a filha de Jerusalém? Está. Aqui a cidade está zombando. Deus está dizendo para o profeta, dizer para o rei que a cidade está zombando, está rindo daquele rei que pensa ser grande. Ou seja, nós temos convicção de quem está lutando por nós. Aleluia! Nós temos, em sã consciência, nós temos que estar já dizendo assim: nós somos mais do que vencedores. É o que Davi disse diante de Golias: tu vem para mim com espada, com escudo, com lança, eu vou a ti em nome do Deus vivo. Aleluia! Ou seja, antes da vitória, aquele homem de Deus já estava contando vitória. Devemos ser assim também, queridos. Nós também devemos ser assim. Diante das nossas lutas, adversidades, tristezas, tribulações, em meio a tantos problemas, devemos ter coragem de dizer assim: nessa luta eu não estou só, eu sei que sou mais do que vencedor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, versículo 22 diz: a quem afrontaste? Deus dizendo para o profeta falar para o rei: a quem afrontaste? De quem blasfemaste? E contra quem alçasse a voz arrogante, ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Ou seja, essa peleja é do povo ou essa peleja é de Deus? Queridos, a peleja não é sua nem é minha. A peleja é do nosso Deus. Não se engane, porque Deus está no controle da situação. Deus está na frente da batalha. E se Deus está na frente da batalha, não se atemorize, porque você é mais do que vencedor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 23: por meio dos teus mensageiros, é Deus falando para o profeta dizer para o rei: por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros
mais inteiros do Líbano deitarei debaixo os olhos altos cegos, os seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e ao seu tenso fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés saquei todos os rios. Acaso não ouviste que já há muito dispus a estas coisas? Já desde os dias remotos o tenho planejado. Agora, porém, os faço executar. Eu quis que tu reduziste a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ou seja, Deus está dizendo para o rei Senaqueribe que o rei Senaqueribe só teve vitória porque foi Deus que planejou tudo. Foi Deus que estava no controle dele, mandando ele fazer o que ele estava fazendo, dominando as nações. Não foi Senaqueribe, não foi a força, não foi o poder, não foi a sua inteligência, não. Foi Deus que já tinha planejado tudo. Senaqueribe pensou que era o tal Tampa, estava no controle da situação, mas Deus desenrolou todo o rolo, dizendo: nada fugiu do meu controle, foi eu que planejei tudo. Você só teve vitória porque eu permiti que você tivesse vitória. Deus estava dizendo para o profeta dizer para o rei: não foi você não, meu filho, foi eu. Que desde os tempos antigos eu planejei tudo está no meu controle. Aleluia! Queridos, aí a gente lendo mais a história, a gente vê o seguinte, que Deus, ele diz: olha, eu fiz tudo isso, planejei tudo isso, mas por causa da sua arrogância, por causa que você pensou que era você, eu vou lhe derrubar, vou colocar o anzol no seu nariz, pelo caminho que você vê, você vai voltar, porque quem controla, quem manda, quem desmanda, quem é o rei de tudo e de todos sou eu. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nada foge do controle de Deus. Aí Senaqueribe pensou que naquela noite ele ia sitiar a cidade, ia destruir tudo, mas naquela mesma noite Deus mandou quantos anjos? Não precisou de dois, só foi um. Um anjo desceu no arraial dos soldados. E ali naquele arraial, um anjo só derrubou, destruiu 185.000 soldados de Senaqueribe. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, quando amanheceu, Senaqueribe, quando olha para aquela situação, todo o seu exército destruído, todo o seu exército no chão, Senaqueribe disse: eu estou perdido. Voltou para casa. Quando ele volta para casa, que está no templo adorando o Deus dele, os dois filhos dele, os próprios filhos, mataram ele à espada. E agora um rei assume o reinado da Assíria, e o nosso amigo, nosso rei Ezequias, está de posse da vitória em meio àquela situação que para ele, aos seus olhos, era impossível. O que é que isso quer dizer para nós? Que em meio às nossas lutas, por mais que sejam as nossas adversidades, por mais que sejam as nossas tribulações, por mais que aos nossos olhos não tenha mais jeito, acabou, é o fim, o perigo está à frente, é eminente, a morte está aqui. Mesmo há tantas coisas que acontecem, tem uma esperança. Aleluia! Olha para cima, busca Deus, porque Deus, ele tem resposta para a minha e para a tua história. Amém, queridos? Aonde o homem coloca um ponto final, acabou.
glória continua, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de